Respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Podemos ficar assentados? Mais uma vez, boa noite a todos. Vocês estão com cara de que o dia foi uma maravilha. É um dia especial. Dia dos pais, dia desses homens tão importantes na nossa vida. Eu tenho uma gratidão por Deus ter me dado o meu pai, e também por ter dado o pai do meu pai, por ter dado o pai do meu pai e até a última geração. É a vida que se multiplica, é o amor que se espalha e que chega até nós, chega até a nossa geração. Nós queremos hoje poder refletir nessas palavras de Jesus, que não é tão simples, porque são palavras de eternidade. Às vezes nós estamos acostumados com o discurso da terra, e Jesus está trazendo um discurso inovador, que vai trazer uma mudança histórica. Os judeus estavam acostumados com os milagres realizados no passado. Eles viviam recordando os feitos do passado. Padre, isso é mal? Não. É muito bom a gente recordar os grandes feitos do passado. Recordar é viver. Então, para o judeu, os grandes acontecimentos do passado manifesta o poder de Deus no meio do seu povo. Ah, Moisés, aquele do qual recebeu a incumbência de conduzir o povo, e aquele povo certa vez estava a reclamar de fome. Eles estavam com desejo de comer carne e começaram a murmurar e começaram a reclamar, e Deus ouviu o clamor, e aquele povo foi dormir, deitar, e de madrugadinha, enquanto o povo dormia, orvalhou, e aquele orvalho era o chamado maná. Dormiram com fome, acordaram, a comida estava ali posta à mesa. O povo se encanta com o poder de Deus. Deus cuida dos seus amados até enquanto eles dormem. Quando param de reclamar e murmurar, Deus realiza um milagre. O maná cai do céu. E para melhorar, manda as codornizes, a carne,
todos os dias. Não vai faltar não, calma. Mas, então quer dizer que através da murmuração Deus ouve o nosso clamor? Uma boa pergunta. Porque se eles não tivessem murmurado, talvez Deus não tinha ouvido o clamor do seu povo. Será? Eu acho que Deus tinha preparado muito mais do que um simples orvalho, do que um simples maná. Deus tinha preparado muito mais do que codorniz. Deus tinha preparado um grande rebanho, uma grande plantação, coisas extraordinárias. Mas nós não sabemos esperar. Então começamos a reclamar. Aí as migalhas que caem na mesa, nós começamos a nos alegrar e dizer: vale a pena murmurar, reclamar. Cuidado, porque Deus, Ele quer dar muito mais do que aquilo que nós estamos procurando. Então o judeu estava acostumado com esta manifestação de Deus extraordinária. Mas você já ouviu aquela frase que diz: quem vive de passado é flamenguista, ou museu. Tô brincando. Quem vive de passado é museu. Mas vamos explicar. Calma, segura a onda. Não vai tirar pedra no padre não, calma. Não é que a gente não tenha que recordar. O problema é quando nós ficamos aprisionados ao passado. Os judeus estavam presos somente aos atos extraordinários do passado, para que a gente não se esqueça de que Deus age, de que Deus agiu, de que Deus sempre vai agir. Então Deus está falando: aquele pão que os vossos pais comeram, eles comeram e morreram. E aquele pão não foi Moisés quem deu, foi o Pai que está no céu. Então, claro que ali o Pai cuidou, deu alimento, mostrando que o Pai, Ele nos alimenta de duas formas: da forma física e da forma espiritual. Deus é aquele que cuida do seu rebanho. Só que Jesus agora traz uma revelação maravilhosa. Agora Ele está falando: agora já não é mais aquele pão, já não vai viver de lembranças. Parece o povo que vive no tempo que nós estamos vivendo, que fala: ai padre, bom é quando vovó era viva, bom é quando papai era vivo. Pessoas que ficam vivendo do passado. Ai, bom quando eu era criança, bom quando eu era jovem, bom quando a gente ia pro rancho, bom quando a gente ia comer pão de queijo. Aí a gente vive de passado. Não que nós deixamos de viver o passado. É bonito, massa, legal. Mas você não pode deixar de viver o presente presa no passado. Olha para o passado. Bom, eu quero dizer que quando a vovó, o vovô e os amigos reuniam em casa, você fala: ai, a mamãe e a vovó gostava tanto de reunir, fazer bolo, fazer pão de queijo. Só pensa na barriga. Dificilmente a gente fala: a gente se reunia para a gente se amar, rezar, era bom. Claro, tem também. Mas a gente volta para o passado, lembrando as coisas gostosas que a gente vivia. Aí você olha para a sua casa, tem o mesmo fogão, tem as mesmas realidades. Que precisa é você criar vergonha na sua casa, na sua cara, e fazer o mesmo que sua vovó, que sua titia. Faltou você fazer a mesma coisa. Aí você quer voltar para o passado porque você gosta de ser servido. Está na hora de você servir. Está na hora de você fazer aquilo que você gostava também lá atrás. Viver do passado. Jesus, Ele vai dizer: se no passado o maná causou ao coração do povo um temor e uma alegria, imagine agora que eu estou dizendo que eu sou o pão vivo descido do céu. Alguém dizer: eu sou pão. Parece os relacionamentos de vocês românticos, quando vocês estão no auge do amor, em que a esposa chama o esposo de o meu pão. Já ouviu falar isso? É meio brega, né? Mas eu já escutei. Isso é meu pão. Meu Deus, tão fofinho, cheiroso, gostoso.
Todo relacionamento começa com um pão, massa boa, mas vai passando o tempo e o pão vai ficando embolorado, o pão vai perdendo a maciez, vai endurecendo. Você até aproveita o pão para fazer torrada, para ver se aproveita, vai embolorando, até o momento que chega a você dizer: este é o pão que o diabo amassou. Só que Jesus é o pão que não estraga, Jesus é o pão do fermento verdadeiro, e o pão que desce do céu, ele se transforma em alimento para a vida eterna. Não mais aquele alimento que vocês comiam e que voltava novamente a ter fome. Vocês comiam, bebiam e voltava a ter sede. Agora o alimento que eu vou dar, quem dele comer nunca mais terá fome, porque é o alimento para a vida eterna. Há o alimento que fastia o corpo e há o alimento que sacia a alma. É desse alimento que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Aí você fala: padre, eu venho para a missa todo domingo, eu comungo deste alimento, desse pão vivo que é a Eucaristia, mas eu ainda sinto fome, eu ainda sinto sede, eu ainda sinto desânimo. Às vezes eu estou numa potência, animado. Tem aquele tempo que você faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Que você está ânimo total. Agora tem época que a preguiça bate na sua casa e não quer sair mais. Aquela mulher que um TPM derruba ela, desanima, é a mesma mulher que quando está grávida ela suporta uma dor que só ela pode descrever. Você fala: como pode uma mulher suportar a dor de um parto? É porque dentro do mistério daquela dor existe o amor, existe a graça. E aqui que você vai começar a entender: viver o mistério da dor com Deus é graça. Viver qualquer sofrimento, mínimo que seja, é uma desgraça, falta da graça. Não sei se vocês estão entendendo. Às vezes você suporta dores incalculáveis, mas às vezes uma unha que quebra, a mulher entra em depressão. A mesma mulher que sofre, que aguenta a dor do parto, é uma mulher que não aguenta uma briguinha com o marido que está com depressão. Como pode? É o mesmo ser humano, é a mesma pessoa. Mas não fique e nem entre em depressão, porque assim foi na vida do profeta Elias. O grande profeta Elias, que passou a fio de espada 450 profetas de Baal. Ah, homem forte, porque dentro dele há uma fé colocada pelo Espírito. Dentro de Elias existia uma força que não era do homem, era de Deus. Lembra essa semana em que Jesus olhou para Pedro e disse: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne, mas nem o sangue, mas foi o Espírito que te revelou. Esse mesmo Pedro, quando o Senhor Jesus fala que é preciso que ele sofra, morra e que terceiro dia ressuscita, ele vai falar a Jesus que isso não te aconteça, a carne e o Espírito. Ao mesmo tempo que eu posso agir no Espírito, eu posso agir na carne. Quando eu ajo na carne, Deus fala: afasta de Satanás, porque tu não pensa as coisas do meu Pai. Então, meu filho, olhar para a vida de Elias somente com o extraordinário ato de ele passar a fio de espada 450 profetas de Baal, a gente poderia dizer: pronto, Elias é o cara. Esse mesmo homem forte e corajoso que encarou um exército, ele senta debaixo de um junípero e pede a morte. Esse homem pediu a morte. Ele fala que não é digno. Ele fala que ele não quer mais viver. Elias, o grande Elias: agora basta, Senhor, tira a minha vida. Quantos de nós, muitas vezes, no tempo de desânimo, naquele momento que você está desanimado, você encontra os juníperos da vida. Juníperos, o que é um junípero? É o primo, a prima, o irmão, a irmã. Quem é? É uma árvore que tem a sua sombra. Elias se coloca debaixo de um junípero e faz o quê? O que o preguiçoso faz quando está numa opressão, quando o homem está vivendo uma depressão, quando uma pessoa está vivendo desânimo. O que ela quer fazer?
deitar. Tem gente que está na missa querendo deitar agora, morto, preguiça. O corpo vai, né? Na cadeirinha super confortável que o padre colocou para vocês, de plástico. Aí de repente o corpo está cansado da feijoada, cansado de tanta confusão. Aqui ninguém bebe cerveja, senão seria aqui é tudo santo. Não bebe o vinhozinho. Mas de repente a vontade do corpo é o quê? Deitar. E foi isso. Elias estava cansado, pediu a morte. O cara tinha acabado de ver um exército sendo colocado a fio de espada, e agora está se entregando porque um sentimento de vazio tomou conta dele. O homem, ao mesmo tempo que ele é forte, ele é fraco. Ao mesmo tempo que você suporta as pancadas violentas, você não suporta um sentimento de vazio dentro de você. Aí você deita, você se entrega, você quer morrer. Aí Deus, vendo a manha de Elias, Deus vê tua manha também. Fica reclamando do teu filho que no supermercado fica deitando, pedindo comida. Nós somos desse jeito, de uma forma diferente. Nós temos os juníperos da vida que nós queremos nos entregar. Aí Deus falou, vai lá, mandou um anjo, leva comida para esse meu servo fraco. Ele está fragilizado, ele está vazio, ele precisa de mim. Uma coisa é quando nós estamos com Deus, encaramos um exército. Quando nós esquecemos de Deus, achamos que somos nós nos tornamos um simples homem fraco, fragilizado. Deus manda o que para ele? Um pão e água. O anjo deu um tapa na cabeça de Elias. Elias viu o pão, sem esforço nenhum. Elias se colocou assentado embaixo do junípero, igual quando você se levanta de manhã na sua cama, com aquela coragem maravilhosa, segunda-feira amanhã, você se coloca na cama, vem o peso do final de semana, você olha para o despertador, você olha para o calendário, você olha para o dia, aí você olha e vou deitar mais 5 minutos. Aí o despertador fala para você, levanta. Você levanta, se coloca de pé, corre para o sofá, mais 3 minutos. Nós queremos sempre consolo. Depois vai para a mesa do café, deita mais um pouquinho. Vai para o carro, só não deita, senão vai bater o carro. Assim foi Elias. Elias comeu, bebeu, era para se levantar. O que ele fez? Deitou de novo. Aí o anjo chegou lá, deu um tapa na cabeça de Elias. Meu filho, se coloca de pé. Bora. Eu não estou te alimentando para você ficar deitado. Deus não está te alimentando aqui nesse domingo para você ficar prostrado. Deus não te alimenta da palavra e da Eucaristia para você voltar para a sua vida e colocar-se diante dos teus juníperos. Não, filho. Deus está te levantando hoje com a palavra, porque o pão que é colocado ali na vida de Elias não é o pão simplesmente material, é aquilo que a alma dele estava precisando. Muitos de nós estamos precisando do alimento para a alma, para a gente se colocar de pé, para a gente se colocar em ordem de batalha. E assim Elias se colocou de pé, e com aquele alimento, diz a palavra de Deus, ele ficou 40 dias e 40 noites encaminhado até o seu destino. Deus nos alimenta no tempo certo, na quantidade correta. Então talvez você esteja prostrado, desanimado, que você precisa do alimento correto para você caminhar. Você precisa, não é de férias. Você não precisa comprar aquilo que você acha que vai te ajudar a ter ânimo. Que você precisa não é inovar aquilo que vocês fazem entre os seres, os casais. Não. Você precisa do alimento correto. Você fala, ai, pá, tudo está dando errado na minha vida. Ai, está tão difícil. O pão, de fato, agora é o pão que o diabo amassou. Aquele marido que, meu Deus, é tão difícil. Os filhos são difíceis. A máquina de lavar é difícil. A televisão é difícil. Tudo é difícil. A gente começa a reclamar. E ontem, sábado, eu vi um vídeo que descreve um pouco
a nossa vida de murmuração. Você viu que na primeira leitura, na leitura do Evangelho, eles murmuravam: como pode ele dizer que desceu do céu? E também na reflexão, em paralelo também com o maná, eles murmuravam. Então Deus fez orvalhar, Ele fez cair o maná, a murmuração. E às vezes a gente murmura, a gente reclama de algo que não saiu como eu queria. O homem, dando uma entrevista, ele disse: eu reclamei, eu estava com raiva, porque eu cheguei no aeroporto, e quando cheguei no aeroporto, não tinha ali o horário do meu voo. Eu precisava pegar aquele voo, eu precisava viajar, e ele chegou ali, foi um pouco rude com aquele comissário, com aquelas pessoas, e reclamando: não, eu tenho que viajar, mas não dá mais tempo, depois de 1 hora não tem como você pegar mais voo. Não, independentemente, não tem como você, depois de 1 hora você não vai entrar, é regra. E ele ficou chateado, quis brigar, mas ele não tinha mais o que fazer. Ele ficou chateado, triste, decidiu ali resolver o seu problema. Depois de um tempo, ele recebe a notícia no seu celular de que aquele avião que ele estava reclamando, que ele queria tanto estar, caiu. Aquele desespero, tristeza de não ter viajado, se transformou em misericórdia. Naquele momento, ele queria beijar aquele homem que negou a sua ida até aquela aeronave. Aquilo que a gente tinha como ódio, como raiva, agora se tornou o nosso consolo. E ele falava: eu queria tanto pedir perdão para aquela pessoa que salvou a minha vida. Às vezes as coisas não dão certo na nossa vida, nós começamos a reclamar. Nós não estamos acostumados a viver o improviso da vida. Aquele homem nunca mais vai reclamar de ter perdido um avião, de ter perdido 1 hora, de ter perdido um aplicativo. Quantas vezes nós reclamamos quando perdemos alguma coisa na nossa vida e quando não saiu conforme eu queria? Aí você deve estar olhando, tem também um outro grupo, que eram 10, iam fazer conexão nesse mesmo voo, 10 pessoas. Elas chegaram atrasadas, não conseguiram fazer a conexão. Às vezes as coisas não acontecem, não é porque Deus não te ama, é porque Ele cuida de você. Aí talvez vocês estão olhando: ah, padre, tudo bem? O Senhor está dizendo então que Deus livrou muitas pessoas da morte, então por que esse mesmo Deus não livrou aquelas 60 pessoas? Podemos nos questionar e falar: então por que Deus permitiu que aqueles homens entrassem naquela aeronave, mulheres? Até uma comissária de bordo, quando estava no alto, mandou uma mensagem para o seu esposo. Sem alongar as suas palavras, ela disse: amor, eu te amo. As últimas palavras daquela mulher para o seu esposo é a palavra que se eternizará no coração dele: eu te amo. Minutos depois, a voz que proclamava o amor era silenciada. Será que Deus então é perverso? Será que Deus então é mau, que permitiu que aquelas pessoas subissem naquela aeronave? Não! Aquela aeronave é a nossa vida. A nossa vida é aquele voo rápido. Nós achamos que a nossa vida é um eterno voo que nunca findará. Nós achamos que nós nunca vamos chegar ao destino. Aquelas pessoas embarcaram no último voo de suas vidas. E eu quero dizer que dentro de uma visão espiritual, não foi tragédia, foi misericórdia. Porque Deus, Ele é tão bom, que na hora que aquelas pessoas descobriram que aquele avião estava caindo, entre a pane e a morte, houve tempo daquelas pessoas pedirem perdão a Deus. E que às vezes Deus espera do homem
o seu pedido de perdão. Quando aquelas pessoas estavam caindo naquele avião, elas não pediam: Deus abençoe os meus bens, Deus abençoe minha conta bancária, Deus me dá. Não, ninguém pensa em bens materiais quando está diante de uma pane, porque isso não interessa. O que nos interessa quando estamos diante de algo caótico, o que nós lembramos é apenas: perdão, Pai. E se aqueles passageiros que estavam dentro daquele voo, entre a pane e até a explosão, muitos deles se arrependeram e alcançaram a graça do céu, Deus retira de momentos trágicos sinais para nós que permanecemos. Claro, foi uma tragédia aos olhos dos homens, mas eu consegui enxergar tanta misericórdia daqueles que não pegaram o voo e que têm uma oportunidade de poder testemunhar a misericórdia de Deus, e aqueles que viveram os últimos minutos da sua vida com a oportunidade de pedir perdão. Talvez vocês dizem: Padre, mas será que verdadeiramente uma pessoa pode se arrepender no último minuto da vida? Bíblia, o ladrão que estava ao lado de Jesus, condenado pelos seus pecados, estava condenado pela humanidade. Um olhava para Jesus e disse: se tu és Deus, tira-nos daqui. O orgulhoso não tem coragem de reconhecer o seu erro. Soberbo, egoísta, que cobra de Deus aquilo que Deus não deve a você. O orgulhoso se perde na sua vaidade. O outro ladrão, chamado o ladrão arrependido, olha para Jesus e fala: nós merecemos estar aqui. Nós, por quê? Porque nós merecemos a morte por causa dos nossos pecados. Tu não merecias estar aqui, eu mereço. Aí ele fez aquele pedido que a gente tem que aprender a fazer: Pai, lembra-te de mim quando estiverem no teu reino. E Jesus, o que disse aquele ladrão? Ainda hoje estará no paraíso. Aquele homem era um condenado na terra e foi liberto por causa do coração contrito. E aquele homem, depois da sua morte, esse nós temos a certeza que está no céu, porque o próprio Cristo disse: ainda hoje estará no paraíso. Aqueles homens que voavam e sobrevoavam em busca de um destino, de repente o motor pifou e cai, e ali Deus dá a oportunidade. É a misericórdia de Deus. Ai, Padre, mas é tão difícil viver a misericórdia, mas é bom. É tão difícil a gente viver na santidade, mas é bom. É tão difícil a gente amar, mas é bom. É difícil, mas é bom. É difícil, mas é bom. Casamento é difícil, mas é bom. Todo mundo quer casar. Filho é difícil, mas é bom. Você quer ter menino, é bom. Olha que maravilha. Não contristeis o Espírito, com o qual Deus os marcou com o selo para o dia da libertação. Como é que você vai contristar? Como que você vai entristecer a Deus? Padre, tem como a gente entristecer Deus? Tem, quando você não faz o bom uso da sua própria vida. Quando você se machuca, você machuca o coração de Deus, porque nós somos parte do corpo místico da igreja, e quando um sofre, Cristo sofre. Se Deus enviou o seu Filho, é porque Ele não suporta ver o seu Filho sofrer. E por causa dos nossos pecados, Ele envia o seu próprio Filho, para que através da sua morte nós sejamos ressuscitados. Aí eu vou chegando agora à cereja do bolo. Como é que eu não vou contristar o coração de Deus? Preste atenção, a palavra de Deus vai dizer: toda a amargura. Tem alguém com o coração amargurado aqui?
toda irritação. Tem alguém irritado aqui? Toda cólera, tem alguém com cólera na alma? Toda gritaria, tem alguém que gritou essa semana com o outro, com a esposa, com os filhos, que gritou e você viu aquela bagunça, sabe aquela gritaria? Sabe que você até mesmo você se incomoda? Quem grita é o primeiro a se incomodar, porque quando os outros silenciam, ele fica sem graça. Você já viu uma pessoa gritando na sua casa? Grita e os outros ficam humildes. Aí ela quer provocar os outros para gritar, os outros estão nem aí, não vai entrar nessa sua histeria não. Aí aos poucos percebe que a sua gritaria não tem efeito. Aí a pessoa fica sem graça. Injúrias, tudo isso que o padre acabou de dizer, vai dizer São Paulo, deve desaparecer do meio de vós. Lá na sua casa tem injúria, tem cólera, tem gritaria? Tem, padre. Então isso tem que desaparecer da sua casa, isso tem que desaparecer da sua vida, isso tem que desaparecer dos seus relacionamentos. Por quê? Porque isso é mal, isso divide, isso afasta um do outro. Todo mal tem que afastar, ser retirado do meio de nós. Toda espécie de maldade, vai dizer São Paulo, tem que se afastar do meio. Aí preste atenção: sede bons uns para com os outros, sede compassivos. Você vai trocar gritaria, irritação, cólera, injúrias por essas outras coisas. Seja bom. Seja bom no seu dia a dia, seja bom naquilo que você for fazer, ajude, cuide, seja bom, perdoa mutuamente. Cara, não existe coisa mais linda do que uma família que se perdoa. É tão lindo quando as pessoas aprendem a se perdoar. Nesse dia dos pais, quantos de vocês não pediram perdão, pai, por eu não ter sido bom filho? Quantos de vocês, filhos, não pediram perdão por não ter sido um bom filho ao seu pai? Às vezes nós somos coração duro, nós somos difíceis, mas nós somos atraídos pelo perdão. Não espere o seu pai morrer para pedir perdão, não espere o seu filho desaparecer para você pedir perdão. Perdoa, o perdão mútuo. Sede imitadores de Deus, que apesar dos nossos pecados, Ele só nos ama. Vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por Deus, por nós. Coloca isso na tua vida. Sede bons com aqueles que moram contigo, sede misericordioso com aqueles que te acompanham. E vou encerrar justamente com um testemunho da minha vida. Ontem teve o evento da Canção Nova, né? Lá no Nilson Nelson. Eu estava doido para ir para esse encontro. Estava cheio de padres amigos. Aí eu já tinha marcado 2 casamentos, 2 missas num sábado. Eu falei, meu Deus, vou desmarcar esse casamento, vou desmarcar essas missas. E não consegui, padre. E o casamento da noite, se eu desmarcasse, a noiva ia me matar. Pelo amor de Deus, ela foi muito chata. Ela foi, insistiu, tem que ser o senhor. Mas é através da chatice que a gente consegue o que a gente quer. Tem muitas pessoas que não insistem naquilo que deseja. No primeiro não, para. Beleza. Eu acabei indo à tarde lá pro evento da Canção Nova. Peguei uma das pregações do Frei Gilson, que falava dos 7 pecados capitais. Foi muito lindo, produtivo, rico. Eu falando, Deus me levou ali só para ouvir aquela pregação. E depois eu tive a graça de encontrar com ele, com o padre Roger, falando que eu nem ia ficar na missa, que eu tinha outras missas, outras missões. Aí eles, vai lá, reza de lá que a gente reza aqui, nós vamos estar em comunhão. Frei Gilson chamou novamente para jogar um futebol com ele. Em breve Valdeni vai ter outro futebol aí com o Frei Gilson aqui em Brasília, tá bom. Aí eu vendo aquelas pessoas começando a missa e eu tendo que abandonar aquilo que eu gostaria de fazer. A gente não abandona e a gente não deixa somente coisas ruins. Às vezes coisas boas você vai ter que deixar para trás. Porque Deus, quando te pede que você deixe algo bom, é porque Ele tem algo melhor para realizar. E eu sempre aprendi isso. Eu não gosto de ficar lamuriando por não estar onde eu gostaria de estar. Eu falei, já que vamos para a missa, então vamos botar para moer. Entrei na missa, celebrei a missa das 18. Depois começou o casamento.
Aí naquele momento eu entendi que Deus queria que eu estivesse ali, porque a minha importância não era no Nilson Nelson, a minha importância era ali. Não posso pensar somente em mim. O egoísmo tem nos levado a estar longe de lugares onde eu poderia fazer o outro feliz. Talvez você só tenha pensado em você, só no que te agrada. Você não gosta de estar onde você gostaria de estar, porque talvez a sua presença para os outros seria uma bênção, mas a gente só está pensando na gente. Aí aquele casal, na hora que eu vejo o noivo chorando, lindo, feliz, a igreja lotada, simples, com um simples paninho. Eu acho que eles não gastaram R$100 de decorações naquele casamento. Umas florzinhas simples, não gastou, talvez pegou até do vizinho, aquela coisa simples. A gente não precisa de coisas, esbanjar dinheiro para ser feliz. A gente precisa de simplesmente dar o sentido principal a Deus. Começou aquele casamento, eu vendo as pessoas concentradas, eu via Deus falando na alma de casais que há anos não entrava dentro da igreja, e eu entendi que Deus queria que eu pregasse ali para muitas pessoas que há muito tempo não entravam dentro da igreja. E Deus foi tocando em muitos corações, e eu entendi que eu deveria estar ali. No final, o noivo pegou o microfone e começou a dar o testemunho de como ele entrou naquela igreja, que ele não conhecia a Imaculada esse ano. E ele começou a mostrar, e eu comecei a entender que através do desejo daquele casal, Deus moveu os céus e terras para que eu estivesse aqui, para que eles pudessem ser um casal feliz pela presença do Padre. E o testemunho dele foi lindo, do que Deus fez na vida daquele casal. E eu falo, obrigado, Senhor, porque eu não tenho que estar onde eu quero, eu tenho que estar onde é preciso. E era preciso que eu estivesse aqui à noite, e não lá no Nilson Nelson, porque eu precisava testemunhar o amor de Deus. E é isso que Deus precisa na vida de todos nós. E a vocês, pais, Deus abençoe. Eu não preciso falar mais nada, porque a palavra de Deus é o alimento da vida de vocês. Sejam bons pais, sejam bons homens, e quando faltar a força que nós não temos, lembra que Deus é a tua força, é Ele o teu pedagogo, é Ele a tua esperança. E quem sabe no meio de nós tenham homens que não são pais, mas talvez tenha um menino na barriga da esposa e ele nem sabe. Quem sabe, eita, e vai falar, padre, lembra aquela missa que o senhor saiu no bolso? Eu estava com o menino e não sabia. Isso mesmo, Deus esconde segredos dentro de nossas vidas que a gente vai descobrir só com o tempo. Por isso que o filho é um dom de Deus e depois um dom da família. Parabéns, Deus abençoe todos os pais. Uma salva de palmas para os papais. De pé, me dá um dó maior, e eu quero que vocês ajudem o padre a cantar essa música. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,